começando a jogar as competições internacionais mais simples, menos exigentes. Era o Rubinho? Era o Técnico? Rubinho, mas teve outros também. E aí passei por 2 seleções B. Então, com 30 anos, eu tive a primeira Cara, convocação para a 30 anos. seleção principal. Então, foi uma explosão de alegria, foi uma construção, na verdade, né? Parece que eu me preparei dessa forma para chegar na seleção principal e estar pronto, para não ser levado até uma seleção principal e correr o risco de poder ser queimado. Então, eu Aham. gostei muito desse passo a passo, eu achei Então, que foi muito importante. Esse aí é 2015, Em então? 2015. 2015. 2015. Você pega o Mário Júnior. Mário Júnior, Exatamente. Alain, Mário Júnior são. Sim, os líderes da seleção eram o Serginho Escada e o Mário Júnior. Mário- O Mário Júnior era multicampeão na equipe CIMED, Aham. vivia vencendo e era um bom jogador. E o Serginho nem se fala. Então, esses eram os líderes do momento. Então, para eu abrir um espaço, era extremamente difícil. Extremamente difícil. Por quê? Porque até ia falar assim, nossa, com 30 anos ele demorou e tal. Mas é que esse cara tava lá um tempão, né? Como é que ele vai tirar ele, Claro. né? Tem toda a história dele. Sim, tem o cenário todo. Então, eu tive que jogar muito bem durante muitos anos. E eu desejava, olha, eu perseguia a seleção. Eu ficava ali jogando após ano, daí quando eu jogava bem uma temporada e essa temporada se findava, começavam as especulações, o Thiago vai ser convocado e não acontecia. Nossa, frustrante. Mas eu nunca me abalava assim, porque eu perseguia. Daí no ano seguinte de novo, daí com 30 anos chegou. E aí fui convocado, cheguei lá, daí eram 3 líberos, né? E 3 líberos não funciona. Então, algum desses 3 líberos, Sérgio Escadinha, Mário Júnior e Thiago, algum desses vai ter que sair de cena para os dois seguirem na seleção. Daí foi naquele momento, então, que o Mário Júnior saiu da seleção e eu entrei para continuar ali nos 3 anos seguintes, que foi eh, 15, 16, 17. Aí foi eu e o Serginho os líberos, depois eu e o Thales. Uhum, Então, foi dessa forma. uhum. E por que você acha que você não conseguiu se manter? O que está diretamente ligado à minha saída da seleção foi a troca de comissão técnica, aonde após a Olimpíada de 2016, o Bernardo resolveu fazer um hiato ali, né? E aí saiu o Bernardo e Rubinho. E aí entrou Renan. o Renan com o Francoviac. E aí, quando houve essa transição, eu até falava nos bastidores, eu já estava há 2 anos no processo, né? Então eu estava 15 e 16. Então eu estava muito enraizado ali na seleção já. Você foi um corte da Olimpíada, Eu então. fui, o último quarto da Olimpíada e eu fui cortado da seguinte forma, aproveitando o gancho. O Bernardo já falou em outras entrevistas e para mim, pessoalmente, é claro, ele falou que eu estava melhor do que o Sérgio Escadinha. Tanto que eu joguei a final da Liga Mundial do ano. Sim, eu lembro. Então eu realmente estava num bom momento, jogando muito. E só que eu sabia do meu papel lá dentro. Eu sabia como o que eu tinha que fazer, eu tinha que ser um ótimo sparring, entendeu? Para puxar o Serginho para cima, porque ele havia retornado à seleção. Então eu sabia do meu papel lá dentro, então eu fazia muito bem feito e estava bem. E aí o Bernardo falou: Ó, Thiago, tá muito bem, cara. Tá melhor do que o Sérgio, só que para a Olimpíada no Brasil, eu preciso ter o Escadinha lá dentro. Preciso ter a experiência dele, a vivência, a imagem dele liderando a seleção dentro do Brasil. E naquele instante, a seleção estava sofrendo uma pressão gigante. A nossa preparação em 2016 para a Olimpíada foi algo fenomenal. Todo o ambiente que foi criado para aquela conquista foi excepcional ali. A gente trabalhava com uma estrutura, com um amparo que fez com que aquela conquista fosse possível. E então o corte foi dessa forma, né? Ele justificou e eu entendi muito bem. Eu entendi perfeitamente. Aí eu falei, é claro que eu queria jogar uma Olimpíada no Brasil, mas eu sabia qual que era a minha função naquele instante. Então, houve a conquista da medalha e eu me senti feliz por isso, porque eu participei do processo, tudo. Então, no ano seguinte, houve a mudança de comissão técnica. Daí eu até comentei assim, entre os mais íntimos, falei: olha, essa transição aí de comissão técnica, tomara que não me prejudique no cenário, porque muitas coisas acontecem, né? E aí o que aconteceu foi que mudou essas 2 peças que eu acabei de falar, e a partir disso
o meu espaço lá dentro ele se tornou muito pequeno. Uhum. Mas como bateu isso em você, assim? Porque pra gente, que do lado de fora, é uma coisa, né? Uma coisa assim, você tá disputando a posição com o Sérgio. Você tá Sim. disputando com um cara que meu, não vai ser cortado, né? Esse cara tem uma história absurda e tal. Isso, Então você participa todo de um projeto sabendo que você não vai estar no final, que seria a Olimpíada, isso, né? Mesmo assim, pô, tô aqui lutando, que é o seu perfil, né? claro. E você entendeu o seu papel, Sim, né? sim. Tipo, bateu tranquilo isso, assim, e já aproveitando, você foi reconhecido de alguma forma depois da Olimpíada? Alguém veio falar com você depois, pelo trabalho que você fez? Não. Sobre isso, sobre o que quem ficou para trás, no caso, no processo ali, no último corte, não teve esse reconhecimento. O reconhecimento foi interno meu, né? Que foi o suficiente já para seguir em frente, sem nenhuma mágoa ou ressentimento. Eu segui em frente muito feliz porque no ano seguinte eu teria oportunidade de novo. Entendeu? Uhum. Eu estive muito bem em 2016, então em 2017 eu viria e isso, Porque naturalmente você imaginou que você ia estar. como líbero titular e com toda aquela confiança e uma transição assim programada. E teoricamente é isso, né? Se você está há 2 anos no processo e está em alto nível, aí o principal líbero está se aposentando da seleção, então o segundo líbero naturalmente assume a vaga e constrói o ano seguinte. Então, isso é o que tinha bastante em mente. Eu não tinha tempo e espaço para ficar me lamentando por não ter ido na Olimpíada. Eu estava olhando para frente já no que eu poderia aproveitar Você logo em focou breve. 2020, né? Agora, Claro, focar, cara, focar no. isso, Né? exatamente. Então, e daí você, então, assim, é, eu vejo o seu comportamento e eu entendo que, pô, eu tenho a minha cabeça e nada vai transformar o que eu penso nela. Sim, Mas você ficou chateado de alguma forma de não participar do próximo ciclo? Porque sim, aí o Renan. Porque Libra é meio que goleiro, né? sim, É uma função de segurança do treinador. O sim. Renan trabalhou anos com o Thales. E Isso, o Thales vai para a seleção e assume a função, isso. né, junto com o Mike. Né? O que aconteceu no 17 foi que o Marcelo Francoviaki chegou juntamente ao Renan. Ambos já tinham trabalhado com o Thales. O o Renan na CIMED e o Francoviaki naquele ano no Canoas, né? Então o assistente técnico trouxe o líbero dele para a seleção, que realmente o Thales se destacou naquele ano, então merecia a convocação, ele merecia a convocação. Dentro do processo, ele foi beneficiado, justamente até por essa questão que tu mencionou do goleiro, ele foi favorecido e sem nenhuma justificativa, pelo simples fato de simpatia, enfim, porque eu estava bem outra vez. Eu não tive tempo na seleção naquele ano de apresentar o meu trabalho, porque já começou o teste dos dois, né? Foi lançado um de cada vez, e aí daqui a pouco começou a situação de um defender e um passar. Então eu sempre tinha conversas com o Renan no sentido de, pô, Renan, eu preciso de um pequeno tempo de algumas partidas para construir o meu jogo e tudo para ambientar nessa nova função de líbero titular. Eu nunca tive esse tempo. E então essa questão que doeu, né, por não ter tido o tempo de realmente ser o líbero titular na transição natural e saudável, estando bem e tudo. Já começou muito cedo. No primeiro eu tive um jogo como titular da seleção em 2017. Então, um jogo não é uma referência para já se poder começar a revezar os líberos ou até tornar um outro titular. Então, isso foi o que eu sempre reivindiquei de forma equilibrada, de forma honesta. Foi, pô, eu acho justo me dar um tempo aqui, me dar 4 partidas para poder apresentar, encontrar aqui a minha apresentação, minha melhor apresentação e me ambientar como titular. Isso nunca aconteceu. Então, o restante da temporada aconteceu dessa E quando você forma. tinha essa conversa com ele, o que, que ele te colocava? Ele colocava que o esporte era muito dinâmico e que o retrospecto não era levado em conta. Basicamente isso. Mas então se leva em conta o momento atual de cada um, então. Era só isso. E também não foi, na verdade, foi um favorecimento pela questão da simpatia, ou enfim, do relacionamento melhor com o outro líbero. E aí a temporada continuou, a temporada 17, desta forma.
os líberos revezando. Eu e ele, um passava e um defendia. Porque eu já aproveito o gancho como líbero antigo e de 21 anos aí de trajetória, eu já aproveito para falar que é uma manobra que é permitida pela regra, mas que eu não concordo enquanto líbero tradicional. E aí, então, essa temporada 17 rolou dessa forma, né? Toda ela. E pode ainda piorar a situação. 2018, aonde eu poderia ser convocado novamente, né? Por toda essa trajetória. E foi um 17 vitorioso. A seleção venceu o que tinha que vencer, fez um bom calendário de competições. Aí vem 2018. Aí, época de convocação. Aí o Renan optou por convocar o Murilo Endres e me deixar de fora. O Murilo foi de líbero, né? Foi de líbero. Aí ali eu percebi que a coisa já não era mais técnica, tática, enfim, aí já tinham outras coisas. Então, ali eu tive que me resignar que realmente, para mim, a seleção estava ficando para trás. De forma injusta, de forma que não, sem justificativa. Então, você quer convocar um líbero diferente ou quer testar, você pode trazê-lo, mas os que estavam no processo já, eles não podem ser preteridos dessa forma. Então, foi dessa forma. Se ele quisesse testar, continua chamando eu e o Thales do ano anterior, e aí chama o Murilo para disputa. Isso é uma coisa mais natural e possível. Só que não aconteceu. Eu não fui convocado mais a partir de então. E no clube, eu estava jogando muita bola, que naquela época eu estava no Sesc Rio. A gente conquistou um bronze, e eu fui a melhor defesa do ano, fui o melhor defensor da Superliga e não fui convocado. Então essa questão eu sempre deixei bastante silenciosa. Eu deixei sempre mais interna, internalizada e próxima ao círculo mais íntimo. E aí agora eu tô tendo a oportunidade de poder falar como as coisas andaram de forma factível, né? Como foi. Então, em 2018, não ser convocado, depois de 3 anos consecutivos e sempre jogando em alto nível, nunca deixando de produzir, foi o que me deixou bastante chateado, porém, eu sempre tenho a tocada ali de seguir em frente, cara. No esporte, o cara não tem tempo de lamento. Então, eu já falei... para mim, eu tô vendo que encerrou na seleção. Então, eu tô focando em clube. Agora, eu preciso jogar muita bola em clube para fazer bons contratos e assim segue a vida dentro da modalidade. Se aparecer, tudo bem, né? É. Mas não virou uma prioridade. Daí acabou deixando de ser prioridade. Uhum. Então, essa foi a história ali de ter essa passagem de apenas 3 anos na seleção principal. E isso eu achei um desperdício, cara, porque eu tenho uma paixão por estar lá e tenho o perfil. Eu tenho o perfil da seleção. Eu sempre gosto de falar com os treinadores e com outros atletas que seleção não é só saber jogar muito bem, que seleção é um perfil. Você tem que saber se comportar. Eu gosto de fazer uma analogia de seleção com o serviço militar. Entendeu? Você tem um compromisso gigante ali, você tem uma rotina exaustiva, você está representando algo muito grandioso que é a nação. Você tem que servir, né? Então, eu tenho esse perfil e é muito importante para a seleção e combina muito com a rotina ser dessa forma. Então, eu tinha todo o conjunto para poder construir dentro da seleção uma carreira muito grande e vitoriosa. Acabou que aconteceu dessa forma. Mas de ter estado lá me deixa muito feliz, muito realizado. Eu só poderia e queria ter tido mais tempo. Mas de qualquer forma foi fantástico ter passado lá. Tiago, falando ainda sobre a função de líbero, né? O Scala fala muito assim, né? Tem muito líbero hoje que defende, mas não passa tão bem. Sim. Você acha que a maior dificuldade